Olá pessoal, hoje na TV Câmara nós temos a honra de receber a nossa secretária de Meio Ambiente de Gramado, Cristiane Bandeira, para falar um pouquinho mais sobre a conquista, sobre o destaque nacional que Gramado recebeu no Encontro Nacional da Rede Mais, agora em 2025, como referência na inovação na gestão ambiental. Seja muito bem-vinda, Cris. Vamos conversar um pouquinho com a nossa comunidade desse prêmio tão importante para o nosso município. Obrigada, Ike, pelo convite aqui, né, da Câmara de Vereadores, para que a gente possa trazer, assim, maiores detalhes dessa premiação, né, que ocorreu em 2 dias da semana passada, em Brasília, né, é um evento organizado pelo Ministério da Justiça, em parceria com a Polícia Federal e todos os usuários, né, nacionais desse programa que deriva do Rede Brasil Mais. Então, eram mais de 117 participantes no evento e Gramado foi destaque. Maravilha, maravilha. Cris, o que significa para Gramado receber essa premiação, né, na parte, então, de instituições municipais? Eu vejo, né, e que Gramado vem construindo, em especial em relação às políticas locais ambientais. Nós já tivemos aqui a oportunidade de falar, né, como se constroem as políticas públicas ambientais. É um tema complexo, é um tema multidisciplinar e é um tema hoje fundamental para garantir o bem-estar, né, da coletividade e tudo mais. E participar dessa premiação, ter ganho, né, o primeiro lugar, foi algo assim que só reforça aquilo que a gente vem trabalhando continuamente, né, e se capacitando também, que é colocar Gramado como referência nas questões ambientais. E aqui fica, né, um destaque. Trabalhar políticas ambientais não é só tão somente cuidar da educação ambiental, da coleta de resíduos, das podas, da supressão de vegetação, é muito mais amplo, né? Hoje a gente tem um debate muito forte sobre mudanças climáticas e como os municípios, né, como as instituições dentro inseridas numa sociedade vão se adaptar. E esse prêmio veio para destacar o quanto Gramado está à frente na questão da adaptação climática também. Maravilha. E como é que, conta para nós como surgiu esse projeto, que é tão inovador mesmo? Então assim, esse projeto, ele surge, bem dizer, há um ano atrás, e a gente nem sabia que teria, né, essa possibilidade de encaminhamento de projeto, quando lá em maio a Polícia Federal faz contato com uma rede de municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, ofertando então de forma gratuita que a gente acessasse as imagens da Polícia Federal. Então aí a gente, né, teve um importante passo, né, em relação ao prefeito nos autorizar. Ele nos autorizou de pronto a fazer essa adesão ao uso das imagens, né, é uma plataforma que se utiliza de imageamento numa escala de detalhamento muito real, né, com o que de fato está acontecendo ali naquela localidade, naquele lote, naquele bairro. E naquela oportunidade foi fundamental, porque a partir do acesso a esses imaginamentos, né, a essas imagens, e aí por isso, né, a tecnologia, todas essas discussões de inteligência artificial, os imaginamentos, monitoramentos, sensores, né, são importantes estarem agregados ao quê? Ao conhecimento técnico humano. Sim. Da tua realidade local. Sim. Tu não vai simplesmente aplicar a tecnologia, tu tem que ter também a qualificação do técnico que está fazendo aquela leitura, né? Então, lá em maio a gente começa a usar essa ferramenta, por quê? Porque a gente precisava entender um pouco dos atendimentos que chegavam na secretaria em relação às movimentações de solo, as rupturas, os deslizamentos, né? Naquela oportunidade, então, a gente começou a perceber
que muitas das movimentações que ocorreram em maio já tinham ocorrido em 23. Só uma pergunta assim, essas imagens são em tempo real? Elas são quase em tempo real. São quase em tempo real. Exatamente, então, exatamente. Já estava observando. A escala, né? E tu pode fazer o cruzamento dessas informações, né? Por períodos, assim. Então, tu vai vendo, né? A modificação. Então, a gente viu, por exemplo, que no Morro Redondo, né? Já tinha tido algumas movimentações e que ninguém relatou, ninguém, enfim, né, sabia. Eram áreas mais urbanas que estavam, né, com este fenômeno. E em maio, né, devido à grande chuva, isso agravou. Então, o uso dessa tecnologia, né, e da adesão ao uso dessas imagens em parceria com a Polícia Federal, nos permitiu o quê? Fazer uma gestão de risco e tomar decisões mais assertivas e mais rápidas, né? Aonde teria que ir, como conduzir. Bom, de lá para cá, a gente, né, foi se reconstruindo, se reorganizando enquanto evento climático, mas a secretaria continuou ainda utilizando essas imagens. E aí nós inovamos em utilizar essas imagens não apenas para essa compreensão do que estava acontecendo na nossa cidade, que inclusive foi fundamental para a elaboração dos relatórios técnicos que subsidiaram os projetos hoje encaminhados, né, de obras, que subsidiaram também o próprio serviço geológico a entender a expansão da cidade, os fenômenos, e daí começar a fazer os mapeamentos, né? E principalmente a gente começa a utilizar essa tecnologia também para ver a questão da cobertura de vegetação no nosso município, né? Porque a gente tem aqui bioma da Mata Atlântica, né, que é importante, enfim, é um bioma protegido, e a gente começa então a ver essas movimentações agregados a um outro sistema, que é o MAP Biomas. E a prefeitura segue utilizando, a secretaria segue utilizando essas imagens da Polícia Federal ainda? A gente segue utilizando, aí a partir da participação no evento, né, a gente vai ampliar a possibilidade de acesso a essas imagens. Hoje ela é um pouco mais restrita, mas nós já estamos, aceitamos, né, fazer o encaminhamento de um termo de cooperação para que a gente possa utilizar por muito mais tempo e com outras ferramentas, né. Então, só para que a importância disso, né, a gente utiliza não só lá em maio para entender e atender, mas a gente segue agora ampliando na questão da vegetação, das áreas que hoje estão em recuperação no município, né? E para tu teres uma ideia, depois das chuvas de maio, como houveram muitos deslizamentos, o programa do MAP Biomas, ele deu 18 alertas de áreas com indicativo de desmatamento no município. Só que quando a gente cruza a imagem da Polícia Federal e vai na área fazer a vistoria, a gente viu que não é um desmatamento, degradação. A pessoa, sem autorização, foi lá e cortou a vegetação. Não, foi ocasionado pelo deslizamento. Então, isso também ajuda não só nas questões do licenciamento ambiental, como também da fiscalização ambiental e mais, né? Acho que a grande questão é a resiliência do nosso município, né, frente às mudanças climáticas. A Cris, tu foste fundamental na questão de estar à frente do gabinete de crise naquele momento tão difícil do nosso município. Tenho certeza que tu pode escrever um livro de tudo que passou, né? E eu queria saber quais foram os principais desafios, né, que toda a equipe teve, porque acaba sendo uma equipe enxuta e o desafio era gigantesco. Então eu queria que tu contasse um pouquinho para nós sobre isso. Acho que o maior desafio lá era tentar, né, manter o ritmo de atendimentos, porque foram 45 dias em que a equipe ficou dedicada ao atendimento, né, das ocorrências. A gente teve aí mais de 278 pontos vistoriados, muito mais, isso era em atendimentos, né, inúmeros relatórios de vistoria. Então acho que o desafio era
tentar entender o que estava acontecendo no município, porque tu trabalhar com rompimentos, né, movimentos de massa é diferente de tu trabalhar com manchas, né, de inundação. Ali tu já tem um indicativo do que pode, né, ser inundado. Os rompimentos, a gente tem aí múltiplos pontos, tanto em área urbana quanto em área rural. Então, era entender isso. Foi fundamental também, a gente não tinha uma defesa civil, né, estruturada. Foi fundamental toda a organização daquela equipe que foi composta pelo meio ambiente, planejamento e governança, né, e cruzar esses dados. A gente fazia o campo, mas a gente também tinha uma equipe que usava a tecnologia, né, uma tecnologia para auxiliar nas tomadas de decisões, que hoje a gente vê que foram, talvez as não muito simpáticas, né, interditar, retirar, são situações que a gente levava em consideração, mas foram as mais acertadas. Isso deixou muitos aprendizados, né? E agora pensando assim, nesse reconhecimento nacional, como é que foi a receptividade das pessoas conhecendo esse projeto? O que a gente pode dizer que pode inspirar outras áreas da gestão pública? Quais os aprendizados que tu imagina? Bom, tu está deixando um legado. Bom, eu sou já, eu acho que a secretária de meio ambiente mais longeva do município, Olha né? isso. Mas assim, acho que o grande aprendizado e a receptividade que a gente teve lá, né, foi muito importante para a gente se enxergar. Né? Acho que é isso que eu digo muito para a equipe, né? A gente tem um grau de exigência, mas a gente também tem um grau de qualificação e a gente tem que se enxergar como órgão que tem que construir as políticas ambientais, né? E a partir disso a gente tem várias, né? A gente vai ter a ampliação, então, dessa parceria com o Ministério da Justiça e da Polícia Federal, a partir do termo de cooperação, para poder acessar outras ferramentas que são disponíveis hoje, né? Somos um dos poucos municípios, já ficamos com a tarefa de unir municípios para que a Polícia Federal possa vir aqui explicar e aumentar a adesão dos municípios neste programa, né? Além disso, quando nós estávamos lá, além da premiação, no dia seguinte, nós tivemos um painel, onde eles pediram, né, que Gramado apresentasse o projeto. Então, a gente fez toda uma palestra e eles sempre referenciando, né, a importância e a qualidade técnica do trabalho da prefeitura. Né? Bom, aí frutos, nós já temos aí também um pedido, né, do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Porto Alegre, que ficou sabendo desse prêmio, para que a gente apresente, porque o MP é um dos usuários da rede. Sim. Né? E eles querem ampliar isso nas promotorias do município. Então, a gente, provavelmente, daqui mais um tempo, vai estar fazendo um evento, né? E fora essas questões, né, e que o grande legado que a secretaria vem deixando, construindo, né, em relação ao órgão ambiental que realmente pensa as políticas, né, dentro de um sistema constitucional, é o fato de nós estarmos engajando outras prefeituras. A exemplo da nossa última oficina, a gente tem aí a quarta oficina, né? A gente discutiu sobre áreas de preservação permanente, banhados, a importância dessas áreas até para o controle do microclima da região, da cidade, e nós tivemos 28 municípios. São 28 municípios em que vieram ou consultores privados ou órgãos ambientais nos escutar, para tentar compor soluções dentro das suas realidades locais. Além disso, agora no mês de julho, a secretaria, né, foi convidada pela FAMURS a participar do encontro estadual de secretários de meio ambiente que vai acontecer no Tribunal de Contas, para que a gente vá lá falar das políticas ambientais e da gestão em termos de licenciamento ambiental. E mais uma vez, né, licenciamento ambiental não é só decidir o que pode ser cortado ou não de vegetação, é muito mais amplo que isso.
né? E esse espaço é importante para a gente esclarecer. Inclusive, eu quero aproveitar esse espaço porque eu sou um admirador do teu trabalho, desde quando tu foste secretária em outra gestão municipal, foi aqui uma excelente procuradora da Câmara de Vereadores, retornou à pasta do meio ambiente aqui do nosso município, e eu gostaria que tu contasse um pouquinho mais dos desafios da secretaria, né? O que a gente pode esperar para esse ano, né? Para os próximos anos, o que vem sendo construído. Eu sei de algumas coisas que a gente conversa nos bastidores, por isso que eu fico muito feliz da construção e todo o trabalho que tu vem fazendo, mas eu gostaria que tu contasse um pouquinho mais, porque a gente precisa inspirar a nossa comunidade. Um dos projetos agora que a gente começa a se dedicar, né, com mais força, digamos assim, foi lançado no dia 5, né, que é o projeto dos parques naturais, que tem um vídeo feito pela secretaria, contando um pouco da história e da importância dos 6 parques que a gente tem aqui no nosso andar, no nosso olhar de cidade, né, é fundamental que a comunidade se aproprie, entenda por que alguns vão ter visitação, por que outros a visitação é um pouco mais restrita, né? Nós estamos aí produzindo um material e até a próxima Semana do Meio Ambiente, em 2026, a gente quer entregar algumas infraestruturas em alguns parques, né? Nós tivemos aí o grande desafio do programa Fauna Silvestre, que também recebeu um prêmio, né, da FAMURS ano passado, que recentemente recebemos a licença de implantação do governo do estado para ser o primeiro município a ter um centro de recebimento e tratamento de animais silvestres, né, os CETAs, que vai ficar no parque, na UC, né, na Unidade de Conservação Parque dos Pinheiros. Acho que esse é um grande desafio que vem sendo construído há anos no município, né, e hoje a gente começa a formatar todos eles. Por quê? Porque num futuro a ideia que já vem sendo construída é que todos esses parques e corredores possam ser conectados, né, cumprindo a sua função de preservação desse ecossistema. Além disso, a gente tem um desafio muito grande, que é o acompanhamento do contrato de concessão com a Corsan, né, principalmente aí na questão de ampliação do sistema de tratamento de esgoto em alguns setores que a gente vem já há bastante tempo trabalhando, né. Esse é um grande desafio de convencimento das pessoas a se interligarem na rede, dos empreendedores a aderir à parceria para que a gente possa antecipar as metas de 2033 para agora, né? O marco do saneamento. Que é o marco do saneamento, exatamente. E eu vejo assim, né, que o grande desafio, além dessas temáticas, né, é a questão de se manter uma equipe consolidada, uma equipe técnica e principalmente uma equipe que compreenda o seu lugar, né? Nós estamos num espaço de debate, de construção de políticas ambientais nos mais variados temas. Nós não somos emissores de licença. Sim. Né? As licenças, elas também têm uma função dentro daquilo que a própria Política Nacional de Meio Ambiente diz que esse instrumento tem que ser, né? Temos aí vai muito além. Vai muito além, né? E ali também a gente hoje consegue, né, integrar, ter a interface entre a política ambiental e o planejamento urbano, a exemplo do que a gente vai vir até, né, discutir no legislativo com a comunidade, o próprio projeto urbanístico relevante da nova centralidade, que vai ser um outro referencial de planejamento urbano, ambiental, econômico e social para a nossa cidade. É um marco para o nosso município aí, em 70 anos. Cris, por fim, gostaria que tu deixasse uma mensagem para a comunidade, né, da secretaria, tu como secretário, o que tu estás enxergando para Gramado. Bom, primeiro, né, acho que a grande mensagem para a comunidade é que a área técnica da secretaria, né, seja do licenciamento, da arborização ou da fiscalização, a gente faz um trabalho que às vezes é invisível,
né? Por quê? Porque a gente faz o campo e a gente está sempre ali na secretaria construindo esses mecanismos, essas diretrizes, mas sempre com o olhar do ganho ambiental, da conservação e do desenvolvimento, porque esse é o nosso papel, né? Quando a gente diz não, é porque tem condições técnicas do não, mas quando a gente diz o sim, é porque a pessoa cumpriu todos os critérios, né? Então, acho que é esse desafio, em que a comunidade entenda esse trabalho, né, que é feito a partir do conhecimento técnico, e depois é visto aí nos múltiplos programas, empreendimentos e tudo mais, e sempre com esse olhar do desenvolvimento. Além disso, acho que a mensagem é, né, todas as tomadas de decisões da Secretaria do Meio Ambiente, elas são técnicas, né? E sempre observando aquilo que são os nossos deveres constitucionais de desenvolver de forma equilibrada, né? E sustentável. E o sustentável hoje, né, eu vejo muitas... sustentável. Tá, mas o que tu entende como sustentável? O que tu entende por sustentabilidade, né? Porque a gente vê que é um aparato de coisas. Mas a grande mensagem é: a gente trabalha com esse viés, cumprindo esses deveres, e a nossa vontade, né, e a nossa dedicação é para que Gramado fique cada vez mais dando exemplo de gestão, de política ambiental, né, ganhando prêmios, tendo esse engajamento de outros municípios e podendo levar para outros lugares aquilo que hoje a gente constrói aqui na nossa cidade e que está sendo considerado referência. Maravilha. Cris, eu quero te parabenizar toda a tua equipe, né, pelo brilhante trabalho que vem sendo feito à frente da Secretaria de Meio Ambiente aqui do nosso município. Realmente é inspirador, né? Eu vejo nos teus olhos exatamente o amor pelo que tu faz, né? E tu carrega todas aquelas pessoas junto contigo, né? Abraça, e eu acho que isso é muito importante, né? A secretaria, né? Todas as secretarias do município, mas em especial agora a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem uma característica tão especial, né, que merece o nosso reconhecimento. Por isso que eu digo que a Câmara de Vereadores estará sempre à disposição, né, para ajudar no que for preciso, né, porque realmente vocês fazem a diferença na vida da nossa população. Muito obrigado pela conversa hoje, né, parabéns mais uma vez a ti e toda aquela equipe maravilhosa da Secretaria. Obrigada, gente. Ficamos por aqui, então, em mais um programa da TV Câmara, e convido todos a vocês a nos seguirem nas redes sociais da Câmara de Vereadores, @Câmara Gramado, e fiquem por dentro de tudo que está acontecendo aqui do nosso município. Tá bom? Um grande abraço e até mais.